Boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos iniciando hoje o estudo do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. A professora Sônia Maria Lira vai fazer a introdução, o prefácio, né, da Grada Quilomba. E depois o professor Paulo de Tarso vai fazer a introdução e o capítulo 1. Eu vou mais ou menos dividir o tempo, né, para as exposições. Eu creio que 10 minutos para a professora Sônia e 20 minutos para o professor Paulo de Tarso. Tá bom? Depois as contribuições de 3 a 5 minutos. Sim, eu coloco a lista de presença no chat e peço que todos assinem a lista de presença. Como sabem, a gente oferece o certificado e o certificado é contabilizado a partir da assinatura na lista de presença. A nossa dinâmica aqui também a gente pede que os expositores façam as suas apresentações, né? Professora Sônia se apresenta, professor Paulo também se apresenta antes do início da exposição. E é isso, tá bom? Passo já a palavra à professora Sônia para dar início, contando a partir de agora, 19h48, 10 minutos. Professora Sônia. Bem, boa noite a todos, a todas e a todos, oficialmente. Inicialmente, eu queria pedir desculpa pelo atraso, mas foi uma questão técnica, muito mais do que pessoal. Eu vou me apresentar, eu sou uma mulher negra, eu sou paraibana, sou de João Pessoa, residente em Campina Grande, professora da Universidade Federal de Campina Grande, do campus Sumé, PB, que fica no Cariri paraibano. Eu trabalho com a educação, a filosofia, dentro da perspectiva, essa filosofia que traz o racismo como uma discussão primordial, né? Trabalho com filosofia africana e afro-brasileira, sou uma neófita no assunto, mas trago. Trabalho também com os autores, né, que trabalham essa questão da origem mesmo, da discussão sobre racismo, como Clóvis Moura, e agora, né, o Abdias Nascimento, que é um dos meus autores prediletos nesse momento, com as mulheres negras, Angela Davis, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Bárbara Carini, né, dentre outras do nosso país e fora dele, como a Bell Hooks, dentre outras. E atualmente eu estou nessa peleja aqui junto com vocês para a gente discutir esses autores e essas autoras e fazer o nosso letramento racial, né? Porque acho que aqui é um processo de letramento, acho não, é um letramento racial, na realidade, para gente, que a gente possa levar isso para os outros âmbitos das nossas vidas, não só acadêmicas, mas também os nossos grupos e outros grupos com os quais a gente tem esse pertencimento de discutir, de falar. Bom, dito tudo isso, eu só vou fazer o prefácio. Só o prefácio já daria uma tese. É interessante, não é, Carlos? Esse prefácio, a gente já daria uma tese de doutorado muito tranquilo, viu, gente? Eu começaria com ele e desenvolveria grandes questões, por duas questões que são muito interessantes. Primeiro, por Grada Quilomba ser uma mulher negra, né, também com descendência afro-africana, né, ela, ela traz, e ela está prefaciando um dos autores que vai fundamentar muito o pensamento dela, a história dela, enquanto pesquisadora, né, enquanto crítica também do racismo,
do colonizador, do colonialismo, né, e como proposta mesmo de uma existência decolonizada, ou uma existência que denuncia o que ela traz aqui nesse prefácio, que é muito interessante, ó, que ela intitula Fanon. Fanon por si só já é um nome impactante, né? Já é um autor que carrega na sua base várias matizes teóricas, que isso é bom que a gente diga, né? Porque Fanon, de acordo, né, com David Faustino, Davidson, desculpa, Faustino, é um autor que a gente vai do existencialismo à fenomenologia, vai para Hegel, vai para vários autores e autoras, e a gente é um pensamento, como ele coloca aqui, cheio de encruzilhadas teóricas e metodológicas, né? Então, assim, discutir Fanon é discutir toda uma tradição e é discutir uma contemporaneidade onde a discussão sobre o colonialismo, né, e a decolonização, junto a isso, atrelado ao racismo, é ponto, assim, focal e, assim, essencial. E aí vem a Grada Quilomba, né? Essa pensadora, artista, ensaísta, portuguesa, afrodescendente, né? Onde ela tem uma frase que é impactante. Ela diz assim, está aqui no livrinho dela, né? Que eu acho que talvez muita gente já leu, Grada Quilomba, Memórias de Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, onde ela diz: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra, né? E é interessante, né, que esse sangrar vem do próprio país dela, ela morava na periferia lá de Portugal, né? E, e sai do país justamente por conta dessas feridas, esses sangramentos que são muitos, que vai para a Alemanha fazer o doutorado dela, e quem sabe da história, né, nesse livro dela, que ela conta o que foi a luta dela como uma mulher negra portuguesa, né, afrodescendente, chegar na Alemanha para fazer um doutorado, foi assim, foi uma luta que poucas mulheres, poucas pessoas, aliás, poucas pessoas teriam uma envergadura tão grande para persistir continuar na sua decisão de fazer psicologia e psicanálise, né, lá na Alemanha. Então, é dessa mulher, e com a sua capacidade de escrita e de resistência, que eu vou trazer aqui o próprio o próprio Fanon. É através dessa pensadora que a gente vai discutir um Fanon. Mas a gente vai apresentá-la também, porque Grada Quilomba, apesar de se fundamentar muito em Fanon, ela também ela cria o seu próprio pensar, a sua própria forma peculiar de discutir e, e trazer a questão, né, do colonialismo à sua vertente. Mas ela traz um título para esse prefácio que é muito interessante: Fanon, Existência e Ausência. E isso foi fenomenal, né? Então, eu vou pedir licença aqui para ler um pouquinho do que eu produzi, né, para trazer essa apresentação, mas para trazer também as críticas que ela vai fazer ao próprio Fanon, né? Assim, o que eu acho fantástico, que é o mesmo movimento que a Bell Hooks faz com o Paulo Freire, ensinando a transgredir, né? O despertar para uma educação transgressora
em Bell Hooks também vem do Paulo Freire, mas ela não perdeu a oportunidade de tete a tete, como dizem os franceses, né, de dizer para ele aonde foi que ele não evoluiu como pensador, que eu acho isso fantástico. Eu penso que é isso mesmo. Todo pensador e toda pensadora deixa suas brechas. E é a partir delas que a gente relendo essas obras, que a gente cresce com essas obras, mas também cresce na medida que a gente tem a capacidade da crítica, né? Afinal de contas, somos pensadores e pensadoras e que temos essa capacidade ímpar de ver as lacunas e de olhar. Mas é interessante como Grada Quilomba chega até Fanon, né? Ela chega até Fanon, em Portugal, olha bem, mas também eu fico pensando que não poderia ser diferente também. A situação, até como ela chega em Fanon. Ela chega em Fanon, né, através de uma professora que traz o livro de Fanon para Portugal, mas que Fanon, em Portugal, era um autor maldito. Olha, não é interessante isso? Mas o mais interessante é como a professora, né, a professora que insere ela no mundo fanoniano, faz para ela chegar até a casa dela, né, e apresentar justamente essa obra, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Eu não sei se vocês leram, né? Ela estava terminando o curso dela, intencionando fazer um doutorado, e uma professora, de uma forma secreta, diz para ela um horário X que ela tem que ir à casa dela, no momento X, porque vai apresentar para ela um autor necessário para as futuras discussões da Grada Quilomba. Quem é esse autor? Justamente Fanon. Em que década foi isso? Como ela diz aqui, estávamos no final dos anos de 1990. Olha bem a década, viu, gente? E aí, é nesse período, né, que ela traz, ela se depara com a obra de Fanon, mas quando ela se depara com esse livro que não existia na universidade, e ela denuncia que até a data da publicação deste livro dela, do livro dela, esse aqui, não tinha ainda as obras de Fanon. Ou seja, Fanon, aquele que critica o colonialismo, o colonizador, é um autor proibido em Portugal, ó. Nesse dito mundo evoluído, né, gente? Que tanta gente almeja sair do Brasil para estudar lá, né? É esse mundo europeu corcomido por suas feridas, por suas guerras, por suas formas peculiares de colonizar, que proíbe um autor negro, né, dizer sobre o colonizador e quem foi esse colonizador, sobre suas amarras, sobre as suas formas tão violentas de existir. Claro, tem toda uma discussão histórica que ela vai falar, né? Aqui também da Revolução, ela fala da Revolução do dia 25, né, de abril de 74, né? Quando ocorre um período, né, da ditadura e do fascismo
do colonialismo, né, assim, de forma ininterrupta lá em Portugal, que ela vai falar sobre a Revolução do 25 de Abril, né? Ela traz essa demarcação histórica para se discutir, por exemplo, o que foi que esse autor da Martinica, né, com a idade apenas de 27 anos, que produz um livro tão impactante. E uma coisa que ela traz aqui na introdução, que é bem interessante, é uma, uma, uma citação do próprio Fanon, neste livro, quando ele diz aqui, assim, para quem ele está escrevendo essa obra? Ele diz, por que escrever esta obra? Ninguém me pediu que o fizesse. Claro, o colonizador ia pedir para alguém criticá-lo? Claro que não. Muito menos aqueles a quem se dirige. Professora Sônia, mais 2 minutos? Tá. Então, respondendo calmamente, que existem imbecis demais nesse mundo. E tendo dito isso, compete a mim demonstrar quem eram os imbecis, os colonizadores. Bem, aqui é um dado importante, mas eu tenho outro dado importante para trazer. É justamente, como eu tenho muito pouco tempo, dizer o seguinte: o questionamento da Grada Quilomba sobre essa grande obra. É uma obra de envergadura que todos nós temos que ler, mas ela denuncia aqui uma ausência. Qual é a ausência? É que o autor que critica o colonialismo, capitalismo, a toda essa normatividade da branquitude, ele esquece, como esqueceu Paulo Freire, de trazer o pensamento das mulheres negras para a discussão. E eu penso que essa discussão é bem interessante no início, para a gente refletir o seguinte: é um homem negro que sofre com colonialismo, com imperialismo econômico, com toda a sorte e violência do racismo, mas ele provoca uma ausência, e toda ausência é uma violência, que é justamente a ausência do pensamento feminista negro, ou o pensamento das mulheres negras nas suas discussões. Eu acho isso assim fantástico, porque ela denuncia, né, como mesmo autor que alertou, que traz para ela discussões fantásticas, né, perde na sua qualidade fenomenológica da humanidade a não inclusão das mulheres teóricas negras dentro dessa obra tão interessante e tão marcante para todos nós. Aí ela diz assim, incluída ou excluídas, quando ele pergunta, o que quer que o homem... Olha a pergunta do Fanon. O Fanon nunca se refere às mulheres, só ao homem negro. A mulher negra, ele não coloca. Ou seja, há um silenciamento, e eu me lembro bem aqui em Grada Quilomba, que ela traz a imagem, né, da escrava Anastácia com aquele aparelho, né, bem violento, que é aquela máscara que machuca toda a língua, machuca a língua e proíbe a fala. Então, quando o Fanon só se refere ao homem negro na sua obra, o que quer com a simples pergunta, o que quer o homem negro, ele esquece também de perguntar o que quer a mulher negra. E é dessa ausência
que não é inexistência, que a Grada Quilomba, mesmo fazendo toda essa discussão e essa aproximação com Fanon, ela coloca que há essa ausência no pensamento de Fanon e ele bem que continua um procedimento do colonizador, que é o silenciamento das mulheres, e das mulheres negras, de uma forma assim primordial. Então, nesse sentido, só um pouquinho, Neuza, a branquitude, nesse sentido, ela, ela brinda a essa falta de pergunta do Fanon. Por que ela brinda? Porque, pense bem, as mulheres brancas, mesmo elas sofrendo, assim como nós, mulheres negras, de toda sorte de epistemicídio, tentativa de silenciamento das nossas falas, das nossas escritas, dos nossos posicionamentos, geralmente considerado histérico, mal visto, mal. Elas ainda, elas ainda têm, pelo próprio processo da branquitude, ela tem o status quo. As mulheres negras não. As mulheres negras, o silenciamento e essa ausência ou essa tentativa de invisibilidade é muito mais forte. E o Fanon comete, assim como Paulo Freire, Fanon negando ou silenciando ou mostrando no seu pensamento, apresentando essa ausência da mulher negra, né, dentro dos seus posicionamentos. E da mulher, e Paulo Freire, né, como denuncia Bell Hooks, também faz esse silenciamento. Aí é o silenciamento de ambas as partes, de ambas as sortes, né? Então, isso é uma prática, né, que nós que fazemos parte do feminismo negro, sim, nós sabemos disso, mas ele já podia ter colocado. Gente, temporalizar a questão do movimento que Fanon. Gente, o movimento, o feminismo, ele já vem se dando há muito tempo, pô, e ele sabia muito bem, Fanon não era nenhum desconhecido que a mulher negra, desde o processo da escravização, era uma mulher silenciada. Por favor, esse argumento é falho, esse argumento é sem consistência, e, por favor, é assim, atentar contra a nossa capacidade de pensar é um pouco problemático. Então, assim, Fanon sabia, porque Fanon estudava o processo da escravização. Então, por favor, passar panos quentes, eu acho que não é bom. É bom a gente fazer como a Grada Quilomba, como a Bell Hooks, como a Lélia Gonzalez fez com o movimento negro unificado no Brasil, que foi ela que trouxe o papel da mulher negra para o movimento negro, certo? É preciso falar, sim, que dentro do movimento negro, dentro de autores negros, tem, sim, essa questão sexista, a ausência de mulheres, e ponto. E se for um escritor, um autor negro, tem a ausência da mulher negra, ponto, gente. Vamos discutir isso. É disso que a Sônia, Graça fala e é disso que a gente tem que discutir, Sônia, sinceramente. vamos abrir para Bom, o. infelizmente, não posso discutir mais, eu acho que a gente pode, nas interlocuções, falar. Isso, exatamente. Vamos completar a exposição ouvindo o professor Paulo. E aí depois, quando eu abrir para as pessoas se manifestarem, aí a gente aprofunda a discussão. Tudo bem? Então, o professor Paulo agora vai fazer a exposição da introdução e do primeiro capítulo. Boa noite, pessoal.
vocês viram aí, a professora Neuza já me apresentou, eu sou o professor Paulo de Tarso, eu sou assistente social, como primeira formação, também sou professor de história, sou professor de língua portuguesa. Eu acho que eu projetei a errada aí. Peraí, que eu vou. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, eu acho que eu projetei a imagem errada. Vou ter que parar o compartilhamento, vou parar o compartilhamento e vou compartilhar com vocês a outra tela, porque essa daqui não está em modo apresentação. E sou professor de história, também sou professor de língua portuguesa, e confesso a vocês que Fanon chegou para mim num momento em que eu estava fazendo mestrado, né? Quando eu estava fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre a questão decolonial. E nessa coisa de aprender um pouco sobre o decolonial, a gente pôde estar observando, né, aprendendo um pouco sobre alguns personagens da nossa história. Eu falo nossa história porque eu sou preto, né? Sou preto, sou hétero cis, né? E além de todo esse processo de formação que a gente já conversou até aqui. Então, foi no mestrado que eu descobri Fanon, né? É importante lembrar que Fanon, ele era um psiquiatra, e, assim como Freud, né, nós vamos encontrar em Fanon uma leitura mais na área da saúde, né, do que em outros termos. Então, é importante a gente entender essa questão, e eu agora vamos ver aqui como que vou passar isso. Espera aí que eu estou querendo passar isso. Passei. Então, quando a gente pensa, né, quando Fanon começa o livro dele, ele fala que ele está fazendo uma tentativa de compreensão da relação entre o negro e o branco. Daí a ideia de máscaras negras, né, peles brancas, porque pele negra e máscaras brancas, porque muitas vezes esse colonialismo, né, que foi, na verdade, uma tentativa de colocar-nos, né, eu falo de colocar-nos porque nós, pretos, pretas, e também os indígenas, estivemos sob uma situação de dominação. É nessa situação de dominação, pessoal, que ele vai dizer que o negro, na sua negrura, ele vai tentar determinar as tendências desse duplo narcisismo. Eu procurei trabalhar um pouco esse conceito de narcisismo, porque o conceito de narcisismo, ele não é um conceito qualquer. O nosso participante Paulo estava falando da questão do nada aí, e eu, particularmente, fiquei preocupado quando ele fez essa pergunta, porque eu tentei, gente, mas em que momento que Fanon falou ou não dessa questão? E eu, particularmente, comecei a ver alguns conceitos trazidos por Freud, né? Ele vem trazendo um outro conceito, e é importante, a sociogênese, né? Que é importante a gente tentar para entender o que ele está falando verdadeiramente talvez, dessa superação de alguns outros conceitos que vieram, né, antes dessa questão que o Paulo colocou. Eu queria tentar arriscar uma resposta, tá? Mas eu vou deixar para mais adiante para a gente conversar um pouco sobre isso. Se vocês pegarem, primeiro que o conceito de narcisismo, ele se encontra muito mais em Lacan do que em Freud. Então, essa é uma grande questão que a gente tem que entender, tá? E se a gente pegar o conceito de narcisismo pensado por Fanon, nós vamos ver que o conceito dele se aproxima muito mais de Winnicott, né? Então, quando Fanon traz o conceito de narcisismo, ele vem pensando para mostrar essa alienação produzida pelo colonialismo. Então, assim, o próprio colonialismo, e aí a professora colocou muito bem esse pensar a mulher preta, né, dentro da nossa sociedade,
que não é um pensar aleatório ou qualquer, é um pensar racista, porque era muito comum, eu que sou assistente social, além de professor, eu presenciei, trabalhei em UPAs, né, que é a unidade de pronto atendimento, funciona como atendimento hospitalar, e aí o que, que acontece? Peraí, só um pouco. Ah, tá. O que, que acontece? Nessa perspectiva, a gente vai ver, por exemplo, mulheres pretas tendo nenéns, né? E os médicos sem nenhuma pena cortar, abrir mais para garantir que a criança saia sem tentar uma coisa mais humanizada, um parto mais humanizado. Então, a gente sabe desse preconceito, né? Desse racismo por trás disso, e isso vem, né? Numa origem, vem na origem do colonialismo. Se vocês puderem ler 500 anos de educação no Brasil, vocês vão encontrar histórias fantásticas lá, né? E essa questão vai ser discutida no livro também. E aí ele vai falar sobre essa alienação produzida pelo colonialismo. É isso que ele vai chamar de duplo racismo, né? Esse duplo racismo, né, é exatamente duplo narcisismo, perdão, duplo narcisismo que vai vir acompanhado de colonialismo e racismo ao mesmo tempo. Por isso que discutiu, não sei se vocês sabem, mas o novo presidente de Portugal, que ganhou recentemente, ele tem um pensamento estruturado, né, em extrema direita, né, e não me sinto, não acho surpresa quando ele traz a essa questão, esse impedimento de discutir o colonialismo. Até porque a extrema-direita dos países desenvolvidos quer recolonizar, né? E a extrema-direita dos países em desenvolvimento, ou eu gosto do subdesenvolvimento, porque eu acho mais ideal para essa prática, né? Vocês vão ver uma tendência da nossa elite em desejar o colonialismo, né? Porque com o colonialismo eles justificam o racismo, eles justificam o machismo, enfim. Então, vocês vão ver essa aproximação. Ele vai falar de um narcisismo ligado a anomalias afetivas, né? Então, vocês vão ver um enclausuramento, né? Um enclausuramento. E aí vocês vão ver que essa perspectiva de Fanon faz com que a gente pense a pessoa preta, né? Dentro, com esse narcisismo, não se olhar no espelho como preto, mas como branco. Aí que vocês vão ver, né, esse ideal de um narcisismo, que ele vai falar logo depois, ele vai dividir, na verdade, em narcisismo preto e o narcisismo branco. Se vocês olharem aí, vocês vão ver a, 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 a denominação que ele vai fazer, a divisão que ele vai fazer dentro de um espelho branco e uma tentativa de olhar sem ver, ou seja, ver apenas o que se deseja, né? É uma guerra contra a negritude. E aí nós vamos lembrar dos capitães do mato, né? No período de escravismo, né? Em que esses caras estavam não somente a serviço dos colonizadores, como também, né? Como também defendiam os interesses do colonizador sem perceber que muitas vezes eles também eram negros, sem perceber a sua negritude, né? Então é muito importante a gente entender essa questão. Não tá passando, vamos ver por quê. Agora vai passar. Então, é muito importante a gente entender essa questão para a gente pensar esse conceito narcísico, né, que o Fanon traz para a gente refletir. Então, eu trouxe mais uma questão aqui. Toda hora eu clico fora, gente. Ah, tá. Então, vocês vão ver, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o narcisismo é uma interpretação psicanalítica. E aí, a gente tem que pensar que essa interpretação ela vem para revelar as anomalias afetivas responsáveis pelas estruturas dos complexos. Daí a necessidade da gente pensar muitas vezes, quando eu vejo muitas vezes na minha igreja, quando as pessoas falam bem assim, mas às vezes o racismo é cometido por pretos contra pretos, né?
não deixa de ser. Quando eu falo com eles dos capitães do mato, eles ficam assim, realmente, não precisa, porque é essa alienação. E ele pensa numa perspectiva de desalienação do negro que implica o quê? Na consciência das realidades econômicas e sociais. Então, quando nós vemos pretos e pretas fora da faculdade, até 2006, perdão, quando é criado o ProUni, quando a gente vê a questão da polícia batendo, né, maltratando jovens pretos e pretas que morrem, as mulheres pretas, essas questões, elas perpassam por uma questão socioeconômica. Se a gente não partir para pensar isso, a gente não consegue pensar essa perspectiva de desalienação da população. É um complexo de inferioridade após um duplo processo econômico e interiorização. Ele vai falar de uma epidermização da inferioridade, está na pele da gente. Eu lembro que eu comprei para minhas duas sobrinhas, né, para cada uma boneca preta. E quando elas olharam aquela boneca, elas ficaram verdadeiramente assustadas. E eu resolvi, juntamente com a minha esposa, fazer um comentário, mas por que vocês estão assustadas? Nós somos pretos. Aí uma delas olhou para mim e ousou perguntar, mas você não é preto? Eu falei, quem te falou? Olha aqui minha cor, como se aproxima da sua, nós somos iguais em termos de raça, em termos de pele. Aí a outra resolveu perguntar, mas o que você vê bonito na gente? E aí, quando eu comecei a conversar com elas começam a ter um outro olhar para a boneca. Porque boneca preta, a boneca Barbie, né, melhor dizendo, é mais bonita que uma boneca preta. Porque outras bonecas brancas, né, são mais bonitas do que a boneca preta. É muito sério isso, gente. É uma coisa que está na pele. A gente começa a se sentir branco mesmo sendo preto, né? Olha, vocês querem ver quando eu tenho raiva, quando eu chego na casa de umas pessoas idosas que eu acompanho, e elas falam que tem alma branca. Eu falo, gente, não fala isso para mim não, porque eu fico muito triste, né? Então, eu trouxe aí a figura de Freud, né? E aqui eu acho que eu vou tentar responder a pergunta do Paulo que fez, né, sobre a questão do nada. É importante a gente pensar o seguinte: Freud, ele vai falar o seguinte, olha, vamos substituir, né, a filogênese pela ontogênese, ou seja, uma estrutura do ser. Aí o que não fala? Não, nenhuma nem outra. Eu quero a sociogênese. Vamos olhar essa sociedade como um todo, né? Com a linguagem do seu tempo, brilhante, verdade, Sônia. Então, quando ele vem falando da sociogênese, ele vem falando dessa gênese que está dentro do contexto social, tá? E não dentro de um contexto, né, de uma formação civilizatória evolutiva pensada segundo Spencer, por exemplo. Eu detesto que falem de Darwin, associem Darwin a Spencer, porque Spencer e Darwin são completamente diferentes, tá, gente? Então, a realidade, ela exige a compreensão do todo. Daí a ideia, a noção de subjetivo, a noção de subjetividade. Não dá para pensar essa realidade de maneira isolada, né? Por isso, pessoal, por essa compreensão isolada, colonialista que nós temos, né, é que se introduziu um conceito muito errado, né, entre nós brasileiros. Querem ver uma coisa? Na Idade Média, a Igreja Católica orientava que tomasse banho uma vez por mês. Isso na Europa. O indígena aqui no Brasil tomava banho toda hora nos rios, nos mares. Nós, que somos pretos e pretas, tivemos uma cultura, se a gente pegar, né, a cultura de Angola, principalmente as religiões de matriz africana, a valorização da água, do banho de cheiro, etc. E sem querer cometer um outro preconceito, outro racismo, né? Quem não gostava de tomar banho de verdade? Mas se construiu uma história, né, negativa de limpeza e higiene, como se nós, pretos e pretas,
fôssemos, na verdade, afugentados dessa questão da limpeza que a colonização nos fez pensar que os brancos tinham. Né? Então, na verdade, ele vai fazer um prognóstico, tá? Ou seja, a sociedade não escapa à influência humana. Tá? Ou seja, é necessária uma desalienação autêntica, na medida que as coisas tiverem tomado seus devidos lugares. E aqui ele vai falar as coisas na perspectiva material, materialista. Eis a grande questão que Fanon, esse grande salto que Fanon dá na teoria que ele traz. Porque ele, apesar de trazer com ele conceitos, né, fenomenológicos, etc., ele dá um salto porque ele volta a Marx. O próprio conceito de alienação é Marx, né? É marxista. Então vocês vão ver que esse salto que ele dá é justamente para dizer o seguinte: olha, são coisas nos seus devidos lugares. Não é prece, não é oração, não é o nada, é o real. Essa é a parte mais importante. É a importância do presente construir o futuro. Essa que é a grande sacada que... Nossa, eu voltei, peraí, desculpa. Ah, não, voltei não. Os primeiros 3 capítulos, né, se vocês lerem lá no livro, vocês vão ver o preto, né, moderno. Logo depois, deixa eu apertar aqui. Os 2 últimos tratam da explicação psicopatológica filosófica do existir do negro, né? E depois ele vai fazer, no 4º capítulo, uma crítica a Magnoni. E o 5º vai, então, ostentar o preto ante a raça. Aqui vocês vão ver um desejo de ser branco. Né? Essa que é a grande sacada, porque na subjetividade produzida pela colonização, há um desejo por ser branco. Né? E aí, pessoal, vocês vão ver que isso vai se perpetuar na ciência. A ciência vai depender disso. Há um autor, um antropólogo brasileiro, Nina Rodrigues, né, que ele traz umas questões, e como entre adultos a gente pode estar falando isso, né, é importante, eu botei a figura de Otávio Magnoni aí para vocês verem quem é, tá? E só para vocês terem uma ideia, ele vai dizer o seguinte: olha, é impossível que um preto, uma mulher preta, case com um homem branco, um homem preto case com uma mulher branca, porque seria um estupro. Aí, só para vocês terem uma ideia de como que nossa sociedade é racista, né? O IBGE, naquele período, na expectativa de acabar com os pretos no Brasil, né? Ela, então, criou uma nova concepção de raça, que é o pardo. Então, muitas pessoas se definem pardos, né, por achar que pardo é uma raça, e pardo não é uma raça. É uma perspectiva de entender a realidade de uma forma, né, a acabar com a negritude. O primeiro capítulo ele vai tratar exatamente a questão da linguagem. Eu não quero aprofundar com vocês essa questão da linguagem, mas eu gosto muito de Michel Foucault, se vocês quiserem dar uma lida nas palavras e as coisas, vocês vão ver. Ele se distingue um pouco do pensamento de Fanon em relação à questão da linguagem. Então, eu queria começar, né, falando que ele traz a ideia de linguagem como elemento essencial para entender as relações entre as pessoas, e principalmente entre as pessoas pretas. Né? Por isso que quando nós vemos piadas, ouvimos piadas, os próprios pretos trazem essas piadas na sua fala, na sua linguagem, porque acham que estão com isso fazendo rir. Aqui no estado do Espírito Santo nós tivemos um governador, que já até faleceu, né, chamado Albuíno, e esse Albuíno Azeredo, o Albuíno, ele era preto como nós, né? E eu me lembro que eu entrei no ônibus uma vez e algumas professoras estavam falando, vocês sabiam que fizeram uma piada de muito mau gosto, né? Sabiam que o governador mandou construir um banheiro na entrada do Palácio Anchieta, e aí as pessoas começaram a implicar, perguntando por quê, e aí a resposta foi muito triste. E aí, assim,
Eu achei muito triste, porque a gente está falando de professoras, de professores que estão cometendo racismo, né? Trata-se de um ato de assunção cultural e existencial. Então, quando nós falamos de uma cultura, de uma linguagem cultural, né, a gente pensa nos diversos dialetos, nas diversas formas de falar, né? É muito engraçado. Eu uma vez tive uma namorada baiana e ela conversando, eu era solteiro ainda, e aí ela estava no carro comigo e a mãe ligou. E ela falou de uma maneira muito interessante, ela falou: alô, mainha. E a minha filha era pequenininha naquela época, 6 anos, ela deu uma gargalhada que ela não se aguentou, né? Mas é uma forma específica, né, baiana de falar, né? Mas que é uma linguagem, né? E aí eu falo para todo mundo, nós não falamos uma linguagem somente portuguesa, nós falamos uma linguagem brasileira, né? O português quem fala é em Portugal, né? A fala é a capacidade de existir para o outro, né? Suportar o peso da civilização. Veja que o peso da civilização foi tão dolorido em nosso país, né? Que a linguagem indígena quase foi esquecida. Aqui no Espírito Santo, nós temos uma língua que foi preservada e que hoje não existe mais na Alemanha, que é a língua pomerana, né? Então, a gente tem algumas questões da linguagem que, se a gente fechar os olhos, acaba, sumiu. Destaque aqui a língua francesa. E aqui, gente, vocês vão ver, né, o Fanon criticando veementemente essa questão do francês, né, principalmente da linguagem francesa, dando ao povo, né, africano, né, o sentimento de ser francês por saber falar fluentemente o francês na França. Então é muito importante a gente entender isso, porque, gente, aí está limboa, mas é língua, tá? Perdão aí pelo erro de grafia, tá? Destaca a língua francesa para pontuar, não limboa, como está escrito aí, perdão. Tem nada de fala escrita diferente, não. Então ele vem criticando o tempo todo essa perspectiva, né, da imposição do francês, que faz com que o preto, né, africano, quando chega na França, tenha que, se não dominar a língua, ele é visto, ele é mal visto, né, dentro do país. É muito sério isso, tá, gente? Então, falar uma língua é assumir um mundo, uma cultura, né? O antiliano que quer ser branco o será tanto mais na medida em que tiver assumido um instrumento cultural que é a linguagem. É aquilo que eu comentei com vocês naquele momento, né? A gente está falando de uma língua francesa que dominada é vista como principal, né, principal fonte, né, de patriotismo, né? Mas eu queria falar com vocês do Petit Negri, não sei se é assim que fala, tá? Então, se eu estiver errado, alguém quiser me corrigir, pode, por favor, mas eu sou péssimo em fazer esse tipo de coisa. Minha filha morre de rir, ela fala em inglês comigo, e às vezes eu olho para a cara dela, eu não sei inglês, tá? Mas às vezes eu falo, peraí, mas como é que escreve a palavra? Aí ela fala, aí eu tenho mais ou menos noção do que ela está falando. Então, esse Petit Negri, ele foi nada mais, nada menos que uma tendência à inferiorização, porque, de fato, o que é Petit Negri? É o pequeno negro. Ela tenta, na verdade, colocar, né, desconstruir o africano, a pessoa preta, né, desconstruir na sua pessoa enquanto sujeito e colocá-lo em situação, né, somenos em relação a outras questões. É muito importante a gente entender isso, gente, porque essa questão, se a gente for olhar a colonização brasileira, né, que foi, né, pelos portugueses, vocês vão ver uma tentativa também de inferiorização o tempo todo, principalmente da pessoa indígena, né? Então, ele vem falando do discurso da igualdade. Pessoal, em qual ano foi? 2003, eu fui obrigado a ler um livro para tentar o mestrado, e eu confesso para vocês que eu fiquei puto com aquele livro de Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro.
Há um momento no livro que Edgar Morin, ele fala o seguinte: somos todos uma raça humana. Eu fiquei pensando, por que eles não pensaram isso quando eles escravizaram os indígenas, quando eles escravizaram nós pretos, né? Enfim, Deus, eu tenho tempo ainda, né? Mais 3 minutos, professor Ó, Paulo. já estou acabando, então peraí, deixa eu dar uma. Então, é muito importante, né, a questão desse discurso da igualdade que produziu o quê? Produziu o extermínio, né? Pessoal, eu não fiz o negócio aqui, mas depois eu vou fazer. Eu trouxe aqui para vocês um teste afro, tá? Que às vezes vocês conseguem descobrir quem sou eu. Tem uma figura aí que vocês já estão vendo quem é, né? Mas eu quero colocar essa figura aí primeiro. Esquece a figura que vocês estão vendo aí colorida e pensa no preto e branco. Quem é? Alguém sabe? É o Abdias de Nascimento? Perfeito. Vamos ver se é mesmo. É o Abdias Nascimento. Perfeito. E essa daí? Angela Davis. Oi? Angela Davis. Será que é ela mesma? Isso aí, pessoal. Vocês estão entendendo? É isso aí, tá vendo? Nós temos que começar a convidar grupos que não entendem, porque o pessoal aqui está muito fera. E esse aí? Nem sabe esse não? Gente, esse aí é um dos grandes historiadores e antropólogos senegalês, tá? O Cheikh Amba, né? E nós Anta Job. Oi? Sheikh Anta Job. Isso aí, obrigado. Eu não sei falar esse nome. Obrigado por você falar que eu não sabia. Eu sabia que era ele, mas não sabia falar o nome dessa forma que você está falando, tá? Perfeito. Nós estudamos sobre ele, mas a imagem não tinha ficado. Aham, tá bom. E essa aí, quem você sabe quem é? Florentina. Isso aí, a professora Florentina da Universidade Federal da Bahia. Ela é uma professora fantástica, tem produções fantásticas, tá? Tem mais uma que eu gostaria. Tem mais uma? Não, tem várias, né? O próximo aí, gente, está por trás da minha tela, que eu não estou conseguindo ver. Vocês estão vendo quem é? Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui no meu. Deixa eu ver, eu não sei onde está meu celular. Deixa eu ver se meu celular. Tem esse aí, vocês viram essa última figura? Atrás, deixa eu ver se eu consigo ver. Não aparece. Não? Ah, tá, perdão, não apareceu mesmo não, gente. Peraí, realmente. Agora vai aparecer. Agora vai aparecer, peraí. Opa, opa, opa. Esse aí. Difícil? É o Rebouças? Isso mesmo, um grande engenheiro, exatamente, André Rebouças. E essa daí? Benedita da Silva? Benedita da Silva. Será que é ela? Eu fico em dúvida às vezes, mas eu pergunto a vocês. Mentira, eu fico não. E esse aí, vocês conhecem? O mais lindo do mundo. Não é? Será? Então fala o nome dele, vai. Aldacir Fonseca de Souza. Exato, Aldacir é você mesmo, contemporâneo nosso, né? Contemporâneo nosso, muito importante para a nossa história afro aí também, afro-brasileira. E essa daí? Professora Sônia Maria Lira Ferreira. E esse aí já está aí, gente, vocês conhecem? Aldo Esse é o Santos. professor Aldo dos Santos, quem criou esse núcleo de filosofia pan-africanista da Aprofib. Aliás, ele também é o criador da Aprofib. E essa daí? Essa é a nossa querida Marli Azevedo, que não está presente aqui hoje, passou por um problema sério de saúde, está de volta, mas não conseguiu participar hoje. Na próxima segunda-feira ela estará aqui. A Marli, eu tenho que contar uma coisa para vocês. A Marli foi uma pessoa muito importante na minha vida. No Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo mestrado,
ela me ofereceu o apartamento dela, né? E eu, particularmente, pude pernoitar algumas vezes lá na casa dela, né? Ela, apesar, eu nunca gostei de ficar, eu vou agora, né, ficar nas costas de alguém, nunca gostei, mas ela ficava incomodada quando eu comprava alguma coisa para casa dela, então ela me hospedou, ela pude fazer o meu mestrado com tranquilidade. É uma, vou usar esse, é uma zeladora de terreiro fantástica, tá? E assim, ela, para mim, ela é de aplausos, tá? Ela é de aplausos. Pessoal, a professora Neuza falou, Paulo, a gente queria colocar todo mundo aí, mas faltou muito mais gente, não faltou só Lima Barreto, não. Denilson, faltou muito mais gente, mas a gente não cabia, né? Eu usei mais que 3 minutos, daqui a pouco a professora Neuza me corta o meu microfone. Mas mas essa atividade eu precisava pensar com vocês, né? Porque hoje, com a Lei 10.679, ainda há muitos alunos que não conhecem, né, a nossa história, não têm noção dos nossos personagens, né, personagens históricos dentro da perspectiva. Por isso que muitos pretos e pretas ainda estão usando máscaras brancas por não se reconhecerem nesse mundo lindo que existe, né, de nossos intelectuais pretos e pretas. Pessoal, muito obrigado. Estou aberto para as perguntas. Desculpa, Neuza, ter passado um pouquinho, tá? Sem problema. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado, professora Sônia. Foram excelentes as duas apresentações. E agora a gente abre para as pessoas presentes poderem se manifestar também, fazer perguntas, comentários, enfim, agora somos todos nós, tá bom? Quem for fazer uso da palavra, levanta a mãozinha aí que eu vou seguindo a ordem de inscrição. Professor Cláudio Honorato. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, professor Paulo. Queria parabenizá-lo pela belíssima apresentação. Eu só queria trazer duas questões aqui na sua fala. Uma sobre o racismo do negro, né? Eu acho que a gente precisa compreender um pouco melhor essa questão, né? Eu tenho certeza que não foi exatamente isso que o senhor quis dizer, mas às vezes fica essa impressão, né? E de que o negro também é racista. Isso é um termo que eu escuto muito no senso comum, e que, na verdade, a gente vive num país racista, né? E se discute muito essa coisa do racismo estrutural. Então, nós fomos educados para sermos racistas, independente da cor da nossa pele. Tá? Mas, em relação ao racismo, o racismo ele nasce, aí eu estou falando do racismo científico, ele nasce do branco contra o negro. Então, não existe racismo do negro nessa perspectiva. Tá? E aí, seguindo Muniz Sodré, se existe racismo do negro, é de medo de ser exterminado pelo branco. Então, se a gente elimina o racismo do branco, a gente elimina o racismo. Então, não existe, assim como não existe racismo reverso, né? É uma tradução errada do termo, é o racismo, na verdade, é aversivo. Na pesquisa nos Estados Unidos, agora não vou me lembrar o nome do pesquisador, onde ele faz a pesquisa, as pessoas nos Estados Unidos, e eles vão dizer que não são racistas. Ele não vai encontrar racista. E aí ele vai dizer que os caras têm aversão de serem racistas. E aí esse termo, não sei se foi de má fé ou se foi erro, ele é traduzido para nós aqui como racismo reverso, e as pessoas, no senso comum, inclusive, falam racismo ao contrário. Então, essa questão. A outra questão, o termo pardo. O termo pardo, ele não é um termo criado pelo IBGE. Existia no período colonial o termo pardo, assim como existia o termo mulato.
e o estigma da mulatice. Tá? Inclusive, os próprios negros utilizavam o termo pardo no sentido de fugir do estigma da escravidão. Então, quanto mais o indivíduo se afastava, né, porque preto passou a ser sinônimo de escravo, e aí, quanto mais o indivíduo se afastava dessa questão, mais ele se afastava do cativeiro. Inclusive, a gente tinha irmandades de preto. Eu falo, e de pardos. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, tá? Eu esqueci até de me apresentar. Eu sou o professor Cláudio Honorato, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou formado em História. Eu fiz o meu mestrado e doutorado, né? Estudei aqui o mercado dos escravos do Valongo, no Rio de Janeiro, tá? E no meu doutorado eu estudei as vivências da morte entre os africanos e os seus descendentes entre Rio de Janeiro e África. E aí eu peguei muito documento de registro de óbito e peguei testamentos de libertos. E, inclusive, nos testamentos há o termo pardo, se referindo a exatamente essa questão. E aí um trabalho muito interessante sobre essa questão da cor é um trabalho clássico da Hebe Matos, né, o Silêncio da Cor, em que ela mostra como que cor no Brasil, e aí tem outros trabalhos como do Roberto Guedes também, como no Brasil a cor, em muitos momentos, ela não necessariamente significa cor de pele, mas posição social. Então, o indivíduo, ele era negro, lá como ele era escravo, ele apareceu como negro, como preto, depois ele conquistava a alforria, ele já desaparecia a cor. Não era mais registrado a cor daquele indivíduo e, de repente, em um determinado documento, lá, ele aparecia como pardo. E o professor Alberto Guedes também encontrou muito essas questões. Então, a questão do nosso racismo no Brasil, né, e se discute muito, o racismo brasileiro é um racismo de cor, que não é um racismo de origem, como se fala, como se faz nos Estados Unidos, que o indivíduo até, se não me falha a memória, a sua quinta geração, mesmo ele sendo branco na pele, ele vai ser considerado negro. No Brasil, não. No Brasil, quanto mais retinto você for, maior vai ser a dificuldade que você vai ter, né, de acessar alguns bens e serviços, ou seja, maior vai ser o racismo. Então, por isso, as pessoas, até bem pouco tempo, elas negavam a sua cor, né? O moreninho, o marrom bombom, uma série de questões. Por quê? Porque o nosso racismo é de cor. Tá? Então, trago isso, né, só para a gente trazer informação, porque senão possa parecer, né, que, de fato, o negro é racista. Então, não é a cor da pele. A questão é que nós somos educados nessa perspectiva, tanto negro quanto branco, para sermos racistas. E todos os dias nós tentamos lutar contra isso. Ok, muito obrigado. Então, você já pode responder? Vamos abrir para mais dois, Paulo? Pode ser? Pode sim. Aldacir e depois o professor Manuel. Boa noite a todos e todas. Eu penso que é um debate que não nos furtaremos de fazer, mas é importante a gente focar aqui nas questões do Fanon, com o pensamento do Fanon. E tem o livro famoso do Fanon, que a gente, quase todos nós já, pelo menos já ouvimos, que é Os Condenados da Terra. E pensando nesse processo, quem são os condenados? Somos nós, pretos e pretas. Então, quando alguém, estou falando isso para dialogar com o professor Paulo, porque quando alguém chega a dizer de racismo reverso ou de que o negro é racista, nós teríamos que, a nossa resposta a essas pessoas é que deveríamos voltar em 1444 e
pediam a carta do Papa para que os países africanos invadissem e sequestrassem todos os europeus e os escravizassem. Aí teria um argumento plausível para o racismo reverso. Do contrário, é apenas uma tentativa de nos tirar do eixo, de nos desqualificar cada vez mais. Eu penso que esse debate que nós estamos fazendo, traçando por aqui, e dialogando também com a professora Sônia, quando ela faz corretamente aí a ausência da mulher negra na discussão, tanto do Paulo Freire, quanto do Fanon, quanto de outros diversos autores, na própria historiografia, nós não vamos ver. Primeiro, já ver as mulheres já são difícil, ver mulher negra muito mais difícil ainda. E na nossa sociedade brasileira, nós temos aí a clareza de qual foi o papel da mulher negra escravizada, né? Escravizada na Casa Grande, estuprada. E aí, professor Cláudio, esse termo de mulato, de pardo, é exatamente para negar a miscigenação dos estupros feitos nas casas grandes, que nascia aquela criança com a pele mais clarinha lá, mais desbotadinha. Mas esse não é o debate de hoje e nós vamos tocar em frente. Eu quero sugerir também, professora Sônia e todas as mulheres que estão, mas principalmente a nós, dirigentes da Aprofib e desse núcleo, que nós vamos fazer uma campanha para uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, para ver se lá o Congresso vai ter a coragem de encarar esse debate, de nós colocarmos uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. E nós vamos fazer isso, e eu já, de antemão, quero convidá-las a gente indicar uma mulher negra, e principalmente se for nordestina, aí o que o pau vai quebrar mesmo, tá? Axé a todos nós. Manuel? Boa noite a todos. Eu vou colocar mais uma vez, saudar e parabenizar o grupo por este texto. A minha questão vai um pouco direcionada ao professor Paulo sobre questões ligadas à noção do sofrimento, porque há um modelo de escrita que depois é readaptada, e eu assisti um documentário do Franz Fanon, que depois o sofrimento que este sujeito sofre na escrita, aquilo que os filósofos africanos chamam a escrita diaspórica dos sujeitos africanos, ela é produzida sobre condições e possibilidades que lhes são. E uma das condições é bem apresentada por Grada Quilombo, no prefácio, quando ela diz: eram recortes, retalhos, quando ela se retrata a biblioteca, eram recortes, retalhos que tentavam cuidadosamente incluir a minha escrita. Mas este era um trabalho delicado, pois como que se pode escrever sobre a negritude num espaço onde não há um único livro escrito por negro, escrito por autores negros? Esta condição de que se chama de escrever sobre urgência e escrever sobre pesquisa, até que ponto, do ponto de vista da psicanálise, afetou autores como Fanon? No livro Capitalismo e Escravidão, de James, ele retrata como se esses sujeitos, Padmore, todos se encontravam no recreio para discutir temáticas que não existiam. Eles escrevem esses livros quase na clandestinidade. Quer dizer, não eram livros produzidos totalmente na academia. Como é que este sofrimento destes autores acontece e como é que nós podemos ler isto também
e colocar como pauta, no sentido de que existe um sofrimento entre esses autores diaspóricos que chegam, encontram marcos teóricos e têm que produzir. E, possivelmente, depois, a história lhes condena, o que, do ponto de vista, chamaríamos um julgamento anacrônico da escrita desses autores, fora do tempo e do espaço. Como é que essas ausências, esses sofrimentos que esses autores acabam tendo capitalizados como um pecado original que eles vão tendo acometidos hoje? Como é que você vê, como é que nós iríamos fugir desses modelos de escrita, dessas bibliotecas coloniais que são obrigatoriamente impossíveis? Se você tem 4 anos para produzir uma tese, tem uma literatura, há um foco do ponto de vista bibliográfico que você tem que se ater. Então, fundamentalmente, pós a sua escrita, essa escrita é colocada em julgamento no momento em que, posteriormente, quem o lê tem um almoço e você escreve, por exemplo, no bandejão. E, Core, como é que é esta luta dos homens e mulheres negras na biblioteca, na academia, sobre os seus julgamentos? Muito obrigado. O Wesley havia levantado a mão, não sei se ele abaixou ou se abaixou sozinha. Wesley? Não se manifestou. Nós temos só o Carlos com a mão levantada. Vou passar para o Carlos, então, e depois eu devolvo para o Paulo e para a Sônia. Carlos. Até agradeço, porque a minha fala vai um pouco de encontro com o que o Manuel acabou de expressar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok, obrigado. Eu quero chamar a atenção, e aí desculpa, porque às vezes eu sou um pouco metódico quando eu estou estudando um livro, né? Quando eu estou estudando uma obra. O capítulo traz para a gente essa correlação, né? Da linguagem, né? De que forma que a gente se apropria de uma linguagem que não é nossa, e como que essa linguagem que não é nossa traz para a gente uma situação de poder, vamos dizer assim. Traz para a gente uma sensação de poder, porque nos insere nessa sociedade colonizadora que não é a nossa sociedade, né? Eu quero até ler um trecho do próprio livro, que esse trecho está no início do capítulo, na obra, eu acho que é na página 33, 34. No segundo parágrafo da página 34, está lá escrito assim: o problema que abordaremos nesse capítulo é o seguinte: o negro antiliano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que adotar a língua francesa. Não ignoramos que essa é uma das atitudes do homem diante do ser. O homem que possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa língua expressa e que lhe é implícito. Já se vê aonde queremos chegar. Existe na posse da linguagem uma extraordinária potência. E aí vou parar por aqui e depois, na sequência, ele potencializa ainda mais essa questão da língua. E eu quis voltar a esse termo para que a gente não se perda de vista que nós, na nossa cultura africana, indígena, a potência da nossa língua está na oralidade. Né? A oralidade. E aí, quando o Paulo fala até da dificuldade de se pronunciar palavras, sejam elas inglesas ou até mesmo em alguns dialetos e linguagens nossas brasileiras, africanas, qualquer língua, tá, professor Carlos? Qualquer língua, a gente vai ter dificuldade porque... Só a língua portuguesa que eu costumo arriscar mais. E aí, Paulo, eu complemento até, a nossa dificuldade é porque para poder pronunciar bem a fonética, a semiótica, a gente tem que estar inserido nessa língua. Você pode estudar 1000 anos de inglês, francês, um inglês nativo, um francês nativo, vai te reconhecer como não pertencente,
porque a fonética, a semiótica não vai estar perfeita. E aí, quando o Fanon, pelo menos a mim, eu estou até arrepiado aqui de tocar nesse assunto, porque eu tive a oportunidade de estar em Moçambique, África do Sul, e cheguei de lá agora recente, né, ainda nem um mês, e eu pude conhecer e entrevistar duas pessoas que, uma delas, um senhorzinho já, que ele falou assim, não, para mim ser aceito em Moçambique pelos portugueses, eu tive que abrir mão da minha língua, da minha cultura. Eu fiz um documento que foi registrado. Eu esqueci agora o nome, tem esse documento, tem um nome próprio, mas depois nas minhas anotações eu tenho isso por escrito, em que ele fala, não, eu tive que abrir mão da minha cultura, esquecer quem eu sou, para ser aceito nessa sociedade, e ainda assim sofri muito preconceito, porque por mais que eu quisesse parecer português e poder defender a minha família, eu não era português, eu não era benquisto por essa sociedade. Então, a língua é um demarcador de identidade, é a maior demarcação da nossa identidade. E aí, quando Paulo também traz na sua fala essa questão da nossa dificuldade de expressar a nossa própria língua, ou de tentar assimilar, ou até mesmo desconhecer o que é no nosso português, que eu não falo nem que a gente fala português, e quando a gente vai para esses países que, na teoria, falam língua portuguesa, a gente vê isso claramente. O português de Moçambique não é o nosso português não é o português de Portugal. Então, o nosso português não deveria nem ser chamado português, deveria ser chamado brasileiro mesmo, né? Ou português, como Lélia. Como Lélia afirma. E aí ele é demarcador de nossa identidade. E acho eu que o que traz o Fanon nesse capítulo é justamente isso, de que forma que, ao tirar a linguagem de um povo, você está tirando a cultura, ou você está enculturando ou se apropriando dessa cultura deles, ao fazer com que eles deixem de falar a sua própria língua para poder falar a língua do colonizador. E como que essa língua ela possui uma identidade, dá identidade para um povo. Recentemente eu estava vendo, ainda quando eu estava em Moçambique, uma reportagem falando de como que essas gerações novas agora, né, se apropriaram e criaram uma nova língua. E que língua que é essa que nós, adultos, né, temos dificuldade de entender, compreender, né, e a língua ela é viva, ela está em constante transformação, mas de que forma que, ao mesmo tempo, essas novas linguagens, esses novos termos que têm se incorporado ao que a gente chama de português, não estão atrelados a essa nossa identidade negra e indígena, e cada vez mais tiram de nós essa... Eu lembro até eu acho que Ariano Suassuna, que falava e brigava muito para a questão da valorização do português, do que é brasileiro, o que é regionalista, né? E me chama muita atenção ao ver esse capítulo e a importância da linguagem, de que forma que a linguagem é utilizada como um demarcador de colonizado, né? Como que eu posso me apropriar e me tornar colonizador e me identificar como eu, então, se eu tenho domínio, e é o que o Manuel trouxe, né? Se eu tenho domínio dessa língua, eu estou bem aceito. Se eu falo bem, eu sou bem quisto. Se eu escrevo bem, eu sou bem quisto. Eu não lembro agora qual autor que falava, bom, para poder destruir, então, esse discurso, que é um discurso ideológico, eu preciso entrar nele e vir derrubando ele por dentro. Mas como isso também é difícil e faz com que a gente perca a nossa própria identidade, né? Porque, por exemplo, falar e usar de termos linguísticos que demarcam a nossa negritude, a gente ainda é visto na academia como você não está fazendo ciência, você não está fazendo filosofia, você está fazendo militância. E todos esses filósofos não foram militantes de uma época, de uma historicidade, de uma ideologia. E aí por que eu, por ser negro, por ser indígena e as várias outras coisas que me cortam a minha existência, aí eu sou desclassificado como sendo militante e não filósofo e não
intelectual. Bom, eu queria só trazer mais essa atenção nossa para de que forma que a linguagem ela é ideológica, ela está a serviço de um processo colonizador, e para a gente desconstruir isso, e é isso que Fanon, na minha visão, está chamando a nossa atenção, eu preciso, então, retomar a linguagem do não colonizado, né? Retomar... eu lembro que eu fui provocado numa escola em Moçambique, em que eu fui fazer uma palestra, e aí uma das perguntas de uma adolescente de 15 anos por que lá nas escolas do Brasil vocês estão estudando inglês se vocês não falam nem a língua de vocês? E aí, quando ela fez essa provocação, eu falei, e qual que seria a nossa língua? Aí, não, a língua de vocês mesmo, não do colonizador, não o português. Vocês tinham que falar brasileiro. E aí, quando ela fala brasileiro, não, vocês tinham que falar tupi-guarani e as várias outras línguas que a gente ainda aqui chama de dialetos, que são as línguas indígenas. Obrigado, desculpa se eu tomei muito tempo. Que isso, eu queria começar com o Obrigado, professor Cláudio. Eu vou Começar, passar professor, então desculpa. eu vou passar então o professor Paulo e a professora Sônia. Depois, se houver, durante a fala deles, né, quem ainda quiser se manifestar, levanta a mão, e nós fazemos depois, então, uma última rodada, tá bom? 5 minutos, tá bom? Então tá, professor Paulo, depois professora Sônia. Eu quero começar com o professor Cláudio. Eu queria começar dizendo que, em momento algum, eu falei que tem preconceito entre os pretos, não. Que nós pretos somos, né, ao contrário, nem defendo esse racismo reverso, essas ideias aí inventadas, né, pela extrema-direita, pela direita brasileira, não, de jeito maneiro, né? E quero começar citando a Schwartz, né, Lilian Schwartz, que, para mim, apesar de ser historiador, é uma grande antropóloga, né, e ela faz uma análise de alguns quadros, numa aula que ela faz, e ela mostra como que é o processo de tentativa brasileira de branquear o brasileiro. Então, ela pega uns quadros e ela vai pegar a avó preta, né? A mãe marrom, o marido branco e o filhinho já branquinho, né? Mostrando o branqueamento da sociedade que foi pensado em nossa sociedade entre os anos 60 e 70. É real a sua fala, professor, sobre a questão do uso dos nomes mulato, cafuzo, o próprio nome pardo, né? No século XIX, né? Nos testamentos do século XVIII. Mas eu queria lembrar também que esses termos não eram usados por pessoas pretas, até porque quem fazia os testamentos eram os donos das terras, né? Então, assim, a maioria desses testamentos, quem faziam eram as pessoas brancas, então eles davam os nomes a nós pretos da maneira como eles queriam. E aí, a tentativa de retomar o nome pardo, né, ele vem também com a perspectiva de branquear a sociedade, sim. E ao contrário do que parecia, né, quadro Redenção, perfeito, obrigado aí. Então, assim, essas questões, elas não foram traçadas por nós pretos, nem pelo nosso movimento negro, né? Nós vamos ver isso traçado pelos grandes latifundiários, pelas oligarquias brancas brasileiras, né? No sentido de tornar o Brasil o conceito, principalmente a ditadura militar, né? O conceito que era dado para um país desenvolvido, que eram os países nórdicos ou do norte. Então, tinha que ser branco, tinha que ter pouca população, então tinha uma série de características, né, que norteavam esses conceitos. E aí, eu quero retomar Fanon quando ele fala da epidermização, né? Essa questão da epidermização, ela traz consigo essa perspectiva do sujeito
por isso, né, Máscaras Brancas, né, do sujeito se olhar no espelho, a ideia narcísica foi fantástica, que Fanon usou, né, de se olhar no espelho e se enxergar, porque, só para a gente poder lembrar, gente, e isso, professor Cláudio, não? Alguém falou? Então, só para a gente lembrar, Narciso ele faz parte, né, da mitologia grega, e a mitologia grega, ela traz em si a história de um sujeito muito bonito, que ao ver a sua imagem no rio, vai e se joga nela, achando que estava vendo uma outra pessoa e ali morre afogado. Por aí vai. Mas a história em si, o processo narcísico, é um processo muito legal, porque quando o cara se olha no espelho, né? E aí, quando nós falamos de mulheres pretas, por exemplo, na década de 70, 80, gente, minha irmã, assim, coitada, ela quase acabava com o cabelo dela passando Enê. E vocês sabem do que eu estou falando. Todo mundo aqui é contemporâneo do Enê. O Enê era aquele produto horrível, mal cheiroso, que as mulheres passavam no cabelo para tentar alisar. Acho que era para isso, né, gente? Eu nunca usei aquilo, não, mas a minha irmã usava, minhas tias usavam. Então, assim, havia toda uma perspectiva de tentar colocar o cabelo o mais liso possível para aproximar das europeias. E aí, professor, apesar de toda a verdade que você colocou na sua assertiva, achei que você não foi infeliz na sua fala, foi muito verdadeiro, né? Mas tem essa questão, em momento algum eu falei que eu quis dizer, nem defendo isso, nem defendo o racismo reverso, em tão pouco que o preto é racista. Defendo, sim, que a gente tem que desalienar o povo, como o Fanon coloca, eu acho muito acertada essa fala dele, né, na perspectiva de garantir, colocar as coisas no lugar. Eu falei sobre isso, né? Aí é que vem o materialismo histórico dialético, que ele tenta se aproximar, né? Quando ele fala, eu estou falando de matéria mesmo, ele fala desse jeito no texto, né? Porque ele está falando de pegar as coisas e colocar no lugar, não é só só pensar a coisa, não, é trazer a coisa para a realidade. São novos tens que a gente precisa fundar. Teatro negro, né? Teatro experimental negro. Nós precisamos fazer com que o movimento negro vá para dentro das escolas. E aí eu já estou respondendo a segunda pergunta, né, do Carlos. Não, a primeira pergunta estava respondendo para o Cláudio, tá, gente? Era para o Cláudio, eu acertei, tá certo. E agora, para o Carlos, né? Não, para o Carlos não, perdão, para o Manuel. Perdão, para o Manuel. Aí vem a segunda pergunta do Manuel, né? Como fugir, né, desses modelos coloniais? Eu, como preto que sou, eu me sinto na corresponsabilidade, junto com o movimento negro, de estar junto das escolas, de estar junto das universidades. As universidades são as maiores excludentes que tem. Universidade não quer preto dentro dela, não. Universidade não quer pobre dentro dele, não. E eu estou falando de universidade pública. Tá? Que, se não me falha a memória, em 2006, foi a que bateu no governo federal, fundando logo depois o PSOL, né? Para tentar combater a questão do ProUni para as escolas particulares, porque as públicas não queriam aceitar pretos e pobres lá dentro. E esse movimento histórico aconteceu de uma forma tal, né, que, se não tivesse sido isso, hoje, muitas faculdades particulares, com toda a crítica que eu tenho à faculdade particular, mas foram as que receberam mais pretos do que muitas universidades públicas. No Cefet, Rio de Janeiro, onde eu estudei, né, a gente como preto entrava, e os vigias ficavam de olho assim, porque existia um mestrado lá, né, que tratava da questão étnico-racial. Esse é o modelo para tentar superar essa pauta, né, essa pauta e fugir desses modelos coloniais. É trazer esses modelos, né, afro-brasileiros e africanos para dentro. Né? Aqui entre nós, né, eu fiz essa brincadeira com vocês, mas se vocês chegarem nas escolas e perguntarem quem foi Abdias Nascimento, ninguém sabe. Historicamente, ninguém sabe.
Mas muitas das pessoas ali dentro das escolas estão, assim, conscientes de pessoas brancas, de vultos brancos que aparecem nas poesias, que aparecem na história, que aparecem em vários locais. Então é muito sério isso, porque a Lei 10.639, ela não deu conta de fazer o professor entender que a questão africana, afro-brasileira, tem que ser trabalhada na escola. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu me lembro, né, que eu encontrei lá uma página, um quadro, com palavras africanas que a professora montou para a turminha dela de 6º ano. Né? Na turminha dela, ela colocou lá a palavra macumba, e a definição de macumba, religião de matriz africana. Eu fiquei preocupado. A mulher fez formação no governo federal, fez formação no governo municipal, fez formação no governo estadual e disse que macumba é uma religião de matriz africana. Para mim, não aprendeu nada. Para mim, não aprendeu nada. E botar um professor para dar aula desse jeito, sem dar nele uma multa por racismo, para mim, é, na verdade, aceitar essa situação colonial. Aceitar a situação colonial. Porque isso não pode chegar nos ouvidos do movimento negro como se nada tivesse acontecendo. E, por último, né, eu queria falar com o Carlos, né, e eu queria citar para você, que talvez você conheça, um autor brasileiro, que é o pessoal fala que é Banhos, mas eu leio o Bagno, tá? E o Wagner, ele escreve um livro chamado Preconceito Linguístico, famoso na literatura, eu também sou professor de língua portuguesa, e ele vai fazer essa discussão exatamente nesse sentido, né? De mostrar esse processo de linguagem dentro da sua cultura, da sua realidade. Então, se o aluno fala e escreve para mim andar, né? Ele não está falando para mim andar porque ele está cometendo um erro linguístico, blá, 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 como o professor gramaticalmente quer corrigi-lo, mas está fazendo de acordo com a sua vivência que ele tem lá. Se, em vez de falar você, ele falou você, vós me sei, por aí vai, ele está dentro de uma cultura, né? O ai é um dialeto que eles estão usando dentro da cultura deles. E o Bagno, se for Banho, me perdoe o cara, porque eu chamo ele de Bagno até hoje, né? Ele vai fazer essa discussão do preconceito linguístico. Então, assim, espero ter respondido as perguntas. Passo a palavra para a professora Neuza ou para outra professora. Professora Sônia. Não, eu não tenho muito a acrescentar, não. Acho que o professor Paulo foi brilhante aí na sua apresentação, mas só para dizer que mesmo Fanon, sendo esse pensador excepcional, que eu gosto demais das obras dele, essas obras de Fanon me atravessam, mas, como a Grada Quilomba mesmo coloca aqui, ele comete um erro fatal quando ele trabalha a questão, por exemplo, ele inclui, né? Ele fala do homem, como ela mesmo diz, como condição humana. É uma falha do pensamento de Fanon, que eu gosto muito da ideia da falha até para trabalhar, né? Para trazer porque um pensador como Fanon comete esse erro, como diz a Grada Quilomba, e é preciso pensar sobre ele. Então, eu só insisto nisso porque a linguagem diz muita coisa, como a gente está falando aqui. A linguagem traduz, essa linguagem do Fanon traduz sim uma ausência, traduz sim um machismo, traduz sim um apagamento, uma invisibilidade da mulher negra dentro da sua obra. Claro que ele traz aqui num posicionamento aqui de crítica, tudinho da mulher martinicana, como é? Né, gente? Assim, é isso mesmo, acho que é isso. Mas ele traz a mulher de uma forma negativa. Na sua obra falta essa discussão e falta, sim, incluí-la, sim, na obra,
que ele também discute e também critica a branquitude, o colonialismo, que traz categorias primordiais para a gente discutir o racismo pela via da psicanálise, dessa violência mental, existencial que nos atravessa. E pronto, era só isso mesmo, já é algo recorrente, né? Que nós, mulheres negras, dentro dos movimentos, temos que dar conta, e disso fala a Sueli Carneiro, e disso fala Rux, disso fala Lélia Gonzalez, disso fala eu, Sônia Maria Lídia Ferreira, pensadora negra, que trago essa discussão mesmo, sexista, mesmo dentro dos pensadores pretos da nossa nacionalidade e fora dela também. E esse erro é fatal e que precisa ser discutido também, porque discutir só raça, sem discutir sexismo e sem discutir luta de classe, para mim o combo tem que ser esse hoje em dia. Não dá mais para discutir só luta de classe, libertação, sem a questão, por exemplo, do sexismo e sem a questão do racismo. Então, só discutir racismo também não dá. Há uma violência de gênero que precisa ser travada. Inclusive, como vocês bem falaram, a violência de gênero, né, que ela está também, por exemplo, nos cursos, como o Carlos falou, o professor Paulo falou, dentre outros falaram, aqui, por exemplo, nas referências bibliográficas, professor Paulo de Tássio Lopes. Eu trabalho com Abdias, com mais de 10 escolas do Cariri Paraibano, com as peças do TEM. Não se preocupe, o TEM aqui na Paraíba, no Cariri Paraibano, está sendo trabalhado pelo NEABI, do Instituto Federal, pelas escolas estaduais, também pelas escolas municipais. O TEM, Abdias, aqui no Cariri Paraibano, está sendo conhecido, a discussão sobre o mito da democracia racial é ponto de palestra, de discussões, de encenação de peça, de tudo. As mulheres negras, filósofas também, os filósofos negros também. O trabalho está sendo feito aqui no Cariri Paraibano, né? Um trabalho árduo, mas enfrentado. Para vocês terem uma ideia, eu consegui que no evento do PIBID agora trabalhasse educação antirracista, sexismo, racismo e luta de classe. Esse vai ser o tema do PIBID UFCG do evento esse ano. Advogado pela essa que vos fala, assim, em tudo que eu pude, com texto, com discussões, com tudo, mas consegui que o título fosse esse. Então é isso, é luta. É luta dentro da perspectiva da interseccionalidade, dela eu não abro mão e nada. E todo autor que eu leio, eu vejo as referências dele, eu faço a crítica e, como Grada Quilomba, trago a ausência como ponto de discussão também. Obrigada, professora Sônia. O professor Denilson havia levantado a mão e não sei se baixou. Quer falar ainda? Queria, assim, o professor, só uma colaboração, o professor Paulo, né, o professor falou sobre que a universidade, né, o nosso nível superior nas instituições, elas não querem pobres, negros, né, na universidade, é a noção do racismo estrutural. Isso aí foi uma discussão na sala dos professores, essa semana agora, estava conversando sobre, aqui em Ananindeua, né, eu moro em Belém, era em Ananindeua, e a gente pôs essa discussão. A professora Carla, ela falou assim, entendeu, que 2030, a perspectiva de não termos mais professor, curso de licenciatura, né, quando pergunta para um aluno do ensino médio, você quer virar professor? Aí eles dizem, não, professor, não, que é isso?
E aí, realmente, né, se a gente for pensar assim, dessa forma, é por isso que o MEC, né, ele criou até o pé de meia, né? Se a gente for nessa análise, né, o pé de meia para a licenciatura, para ver se, de alguma forma, encanta, né, os que estão estudando ainda, de ter, né, esse querer, né, querer da licenciatura de virar professor. Tanto é que, né, pagam esse pé de meia e, assim, ele mesmo na graduação, ele já começa, né, a ter essa monitoria nas escolas públicas e particulares aqui do Pará, né, do governo do estado, e aí para ver se ele se arruma um jeito de vincular eles no quadro. E aí eu fiquei assim, é muito preocupante isso, né? Como ela falou, entendeu? É estatística mesmo, 2030, entendeu? Do jeito que caminha, a gente não vai ter mais, vai sucumbir. E eu falo assim, muito, muito assertivo, né? O professor é engraçado, ele não quer a presença de pobre negro, mas é pobre negro que escolhe a licenciatura, né? As pedagogia, a letra, a matemática, a filosofia, a sociologia, é engraçado como é isso. É uma outra discussão também que eu trago, né, uma outra reflexão, que foi colocado, né, o professor também colocou aqui assertivo, né, sobre a linguística, né, a língua como poder, e realmente, né, a gente precisa, né, essa noção, né, se fôssemos para estudar uma língua, tinha que estudar a língua tupi, tupi-guarani, até coloquei aí, né, no chat, o macro-G, né, que é o tronco linguístico, que é muito rico também. E as africanas, né, essa contribuição também, né, era bem salutar para a gente. Mas aí, como o nível superior, né, engraçado, né, ele nos coloca o inglês instrumental, né, para a gente fazer as provas de mestrado, né. Eu estava falando com uma colega minha, né, que eu estou descansando um pouquinho para tentar o doutorado, e depois eu tenho que escolher uma outra língua. Não falar só o português e o inglês, eu tenho que escolher o alemão ou o francês, me apropriar delas para supostamente, né, no doutorado, fazer as provas, as que sejam instrumentais mesmo dessas línguas. E é muito complicado isso. Essa é a minha contribuição, fica para reflexão. Se alguém quer contribuir também, pode ficar à vontade. Obrigado, professor Denilson. Professor Cláudio, na fala do professor Cláudio, quem quiser ainda fazer alguma contribuição, levante a mão e vamos encaminhando já para o final da nossa reunião, tá bom? Professor Vou tentar Cláudio. ser o mais breve possível, professora Neuza. Professor Paulo, professora Sônia, desculpa, até nem fiz o comentário, né? A senhora criticou tanto essa questão do machismo, sexismo, eu acabei nem comentando, né, que sua apresentação foi belíssima, assim como a sua também foi belíssima, professor Paulo, né, e de forma alguma eu quis desviar o assunto, professor Aldaci, né, eu fiz esse comentário porque o professor Paulo, não que ele teve essa intenção de fazer isso, não, de forma alguma, sua apresentação foi belíssima, porque você deixou no suspense, você não concluiu a frase, né, quando você cita que o Fanon, quando está analisando o duplo narcisismo, né, você fala que você encontra pessoas, né, que na sua igreja, nos lugares onde você convive, e que comentam sobre essa questão de que o negro é racista. Foi esse comentário, não foi o seu comentário, foi o comentário de pessoas do seu convívio. E o senhor deixou aberto, o senhor não fechou essa questão, né, dizendo que, na verdade, o negro não é racista. Né? E aí, exatamente porque você traz o conceito do Fanon de duplo narcisismo, e essa questão do duplo narcisismo do Fanon, ela vai se aproximar muito mais, né, já que você traz a questão do materialismo histórico, da questão da alienação. Né? E aí eu lembro do Albert Memmi, no retrato do colonizado, precedido pelo retrato do colonizador. Né? E aí toda essa questão da teoria do branqueamento chega no Brasil. Aí concordo plenamente com você nesse aspecto, a questão do quadro Redenção de Cã, do Modesto Brocois, né, que é levado para o primeiro Congresso das Raças na Inglaterra, né, pelo diretor do que era o Museu Nacional na época, que me foge agora o nome dele,
Tá? Então, essa é a questão. Né? Eu só quis chamar a atenção para o senhor não deixar isso em aberto, mas sua apresentação foi belíssima. Se o senhor quiser, a gente pode conversar, porque a minha intenção não é de forma alguma fugir do tema, né, do Fanon, né, e é justamente chamar a sua atenção para não deixar essas questões em aberto, porque pode levar a interpretações equivocadas. Exatamente isso. Perfeito. Muito obrigado. E eu aprendo muito aqui no grupo, eu falo muito pouco, mas eu aprendo muito, estou sempre aqui nas reuniões, e a intenção é sempre contribuir com o debate, tá bom? E se eu quiser, a gente pode conversar mais sobre essa questão, que eu tenho o maior prazer. Ok? Muito obrigado. Obrigada, professor Cláudio. Ninguém levantou a mão, então nós vamos encaminhando para o final. Eu deixei de fazer uma observação. Eu coloquei a lista de presença no chat, e a lista de presença é uma só para todos os estudos. E eu, por um problema de tempo, talvez, eu não atualizei a lista de presença, e lá está com a sinopse do livro anterior que nós estudamos, que é do Akili Mbembe. Eu vou atualizar a lista para a semana que vem, tá bom? Mas não tem problema nenhum, as presenças são computadas por essa mesma lista. Então, acho que é isso só. E encerrando, eu vou lembrar aos companheiros que nós estamos no estudo do 7º livro. Como hoje temos aqui várias pessoas que estão pela primeira vez, né? Lembrar que todas elas foram gravadas, e se tiverem interesse em conhecer as outras obras, as discussões que nós já fizemos, dizer que isso é um acúmulo que vem desde 2022. Tá? Então, são 7 livros que nós já desenvolvemos ao longo desse tempo. Estudamos Bell Hooks, estudamos Marcentois, Legado Roubado, do George James, Shekanta Diop, Oyeronki Oyumi, Akili Mbembe, Silvia Almeida. Então, todos esses estudos estão no nosso site www.aprofib.com.br. É só entrar lá, procurar na página do núcleo, que estão todas as gravações lá. Então, acho que é isso. Eu vou agradecendo, vou passar novamente para o professor Paulo e professora Sônia para as suas despedidas, e lembrar que segunda-feira que vem teremos o professor Carlos Santos, ou Carlos Ayala, na nossa exposição. Professor Paulo, professora Sônia. Bem, gente, eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado, professor Cláudio. Né? Eu quero só fazer um comentário em cima do que o Denilson falou. O Brasil é um país de 27 estados, né? É uma regionalização muito grande. Uma pesquisa para falar de professor é uma pesquisa muito complexa. Por exemplo, aqui no nosso estado, os prefeitos e o governador têm trabalhado muito pouco com concurso público. Isso significa que sempre vai faltar professor. Então, assim, sempre contratos, né? E sempre vai ter gente mudando, etc. O problema de estados como o Amazonas e outros mais interiorizados no Brasil é a dificuldade mesmo que o cara forma aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e não quer ir para o Amazonas trabalhar, para o Mato Grosso dar aula, e aí realmente lá vai faltar professores. Então, é muito perigosa esse novo senso comum que está se publicando em pesquisas, porque pode colocar em risco o próprio quadro educativo, no sentido de fomentar uma ideia bolsonarista de escola em casa. E aí, assim, quando eu vejo essa discussão, eu fico, assim, um pouco assustado, porque não é falta de professor nas escolas, são as formas como estão lidando com os professores nas escolas, sabe?
Hoje eu estou licenciado por anos de saúde, e assim, eu sei o que foi a minha história na educação. Sei o que está sendo a história da professora Mônica, que é minha esposa, na escolarização de crianças de 1º e 5º ano. Então, assim, é muito perigosa, porque muitas vezes os debates que se acham científicos trazem por trás um discurso, né, neoliberal. E a gente tem que tentar fugir disso, dessa armadilha, né? Fugir dessa armadilha e pensar numa nova postura, uma postura revolucionária e não reacionária. Obrigado mais uma vez a todos e todas. Sônia? Não, só agradecer mais uma noite de discussão nesse grupo maravilhoso e dizer que a luta continua, a luta dentro da perspectiva da interseccionalidade continua firme e forte, gênero, raça e luta de classe, e eu estou aqui sempre para discuti-la, sem medo, nem piedade, nem nenhum constrangimento moral, nem social. Bom, é isso, gente. Agradeço a escuta carinhosa de todas, todos e todos. Obrigado, pessoal. Foi muito bom ter todos vocês aqui hoje. Segunda-feira estaremos de volta. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana a todos. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa semana para todos. Até. Tchau, tchau. Tchau.